PT, ontem à tarde, já no finzinho da tarde, teve reunião do novo ministro, o Sidônio Palmeira, com o PT, com o partido do governo, para tentar aí organizar melhor essa comunicação. Vou pedir, o pessoal já está aqui no meu telão, essa matéria, para a gente começar a conversar sobre isso. Deixa eu dar uma buscadinha nela. O Sidônio dizendo para o PT que o Lula é um motor de comunicação do governo. Vamos lá? Sidônio diz a petistas que começou o segundo tempo e que Lula é um motor do governo. O novo ministro da SECOM afirmou a petistas, ontem à tardezinha já, que começou o segundo tempo do governo Lula, que é a segunda metade do mandato, e que o presidente deve ser o motor do conteúdo da comunicação do governo. Ele disse que o executivo precisa vencer o debate esse ano e que tudo que for plantado é preciso ser divulgado e chegar à ponta. Foi um seminário virtual ali promovido pelo PT e o ministro informou que o formato de comunicação do presidente nas redes será mudado. Ele diz que essas mudanças já estarão perceptíveis em breve, que a interação do governo nas redes será contínua a partir de agora e que haverá uma comunicação segmentada e regionalizada para alcançar as pessoas em todas as partes do país, que vai ter um acompanhamento de todas as ações do governo de forma instantânea. E aí, sobre Lula, ele disse que o presidente tem um estilo que se comunica com mais facilidade, que tem muita disposição, que está querendo falar, explicar e fazer diferente. A gente tem também uma matéria do Fábio Zanini, o colunista da Folha, eu acho que é dele, mostrando um pouco, olha só, como que os novos vídeos do Lula já estão mostrando um pouco dessas mudanças e estão reforçando, gente, uma influência de uma linguagem que é adotada pelo prefeito do Recife, João Campos, nas redes sociais. E não é coincidência, não. O João Campos, que é um fenômeno entre os políticos de esquerda nas redes sociais, ele cedeu auxiliares dele, da parte de marketing, para a equipe do Sidônio, eles têm muita ligação, e eles estão já colocando na comunicação do Lula efeitos sonoros, cortes rápidos, mais informalidades. Então, está mostrando aqui que tem vídeos publicados já nas redes sociais do Lula que estão evidenciando essa inspiração na linguagem adotada pelo prefeito do Recife. Então tem aqui, efeitos, como eu estava mencionando, né? Um exemplo seria um vídeo publicado na quarta-feira sobre a duplicação da BR em Minas Gerais. O vídeo teve 2.200.000 visualizações em 24 horas e começa dizendo, né, o presidente replicando o número 2 com os dedos, duplicou e tem um som parecido com um jogo de videogame do Super Mario. Vamos dar uma olhadinha só para a gente ter um exemplo? A gente consegue ouvir um pouquinho? Duplicou. É isso aí, presidente. Hoje assinamos o contrato de concessão da duplicação da BR-381. Um dos nossos principais compromissos. Vão ser 9 bilhões de reais para resolver o problema da rodovia da morte e transformá-la na rodovia da vida. Parabéns por esse trabalho. Mais importante é o que nós estamos tentando fazer nesse país. Recuperando todas as estradas brasileiras e fazendo as novas que precisam ser feitas. Por isso foi importante anunciar a duplicação da 381. É isso aí. E aí, Thales? Será que estão achando o caminho com o sonzinho do Mario Bros? Eu não sei se vai achar o caminho, né? A gente tem que esperar o futuro. O fato é que o Lula escolheu um comunicador da Bahia ali que fez a campanha além de ter feito a campanha dele próprio, do Lula, fez a campanha do Jacques Wagner, do Rui Costa na Bahia, e esse exemplo aí de Pernambuco, ele trouxe a Maria Queiroz, que cuidava de redes sociais lá para o João Campos e que vai cuidar agora para o governo. O Sidônio pediu 2 ou 3 meses para arrumar totalmente a casa. Ele está reorganizando o esquema da comunicação, pediu a
todos os ministérios, que mandem para ele as prioridades. Por quê? Porque quer tentar ver se consegue marcas para cada ministério. E da discussão dessas marcas de cada ministério, ele, na discussão disso, ele busca conseguir uma marca nova para o governo. Ver se deve... Não se trata de abandonar as marcas antigas, mas ver se algumas já estão há muito tempo aí e precisa ter uma marca nova para chegar a 2026 com boa... Mas o básico disso tudo é comunicação não resolve o problema. Você tem que ter comunicação junto com as medidas em si, com conteúdo e com política, porque também você tem que ter o apoio das forças políticas em torno dessas medidas. Então é um tripé, é esse tripé que ele está defendendo que tem que ser recolocado para que a comunicação tenha um espaço no governo. A verdade é que antes a comunicação era tratada como uma... E vários governos fazem isso, vários governantes fazem isso. O assessor de comunicação é uma figura secundária na administração, e aí acaba dando zebra. Josias, como que você está vendo essas mudanças que o Sidônio está tentando implementar em termos de linguagem, em termos de foco? Com o Pix ele tomou ali uma rasteira, né? Ele está planejando uma campanha com um programa que ainda está por vir, mas essa inspiração no João Campos, será que funciona? Alguma coisa precisava ser feita, não é, Raquel? E está sendo feito. Esse vídeo que nós mostramos é um deles. Eu tenho acompanhado o Instagram do presidente. Há outros, né? Inclusive, alguns são antigos. O Lula no meio do povo ali, cumprimentando pessoas. Então, um dos objetivos do Sidônio é trazer mais povo para dentro das redes sociais do governo, né? Então, tem um problema grave. É um problema comum à esquerda brasileira. A esquerda brasileira é analógica, ela não sabe lidar com rede social. Raríssimas exceções, a esquerda não sabe lidar. Há aí algumas pessoas tentando se entender nesse novo universo e estão conseguindo. A Érica Hilton, a Tabata Amaral, curiosamente mulheres, não estão aí com a sensibilidade navegando por esse mundo das redes sociais, que já não é um mundo novo, é um mundo que veio para ficar, está aí. E um governo que não sabe trafegar nesse universo está mal, né? E o governo Lula não sabe. E o Lula não sabe. O Lula é um ser analógico, ele nem usa telefone celular. E o único problema dessa guinada, está sendo feita uma guinada na comunicação digital do governo, é que o Lula se absteve de fazer o que deveria estar na origem desse movimento, que é uma autocrítica. Ele é o grande responsável pela forma capenga com que o governo trafegou até aqui nas redes sociais. Ele imaginou que com o seu carisma pessoal e todas as questões de comunicação estariam resolvidas. Não resolveram-se os problemas. Para complicar, o Lula permitiu que houvesse uma pulverização de comando na Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Então, atribuíram-se muitas culpas ao Paulo Pimenta, o ministro que foi demitido, aliás, antes de ser demitido, foi jogado na frigideira pelo Lula. E, quando já estava bem tostado, ele foi substituído pelo Sidônio Palmeira. Mas o Paulo Pimenta não é, embora ele tenha formação jornalística, também não é ele um exímio comunicador, um craque em redes sociais, nada disso. Agora, não é da responsabilidade dele o fracasso absoluto do governo nessa área, né? Primeiro, o Lula, nos primeiros 2 anos, ele se concentrou em fazer um contraponto ao Bolsonaro, deu mais espaço do que deveria ao Bolsonaro e cometeu alguns erros, né? Foi para o exterior tentando se apresentar como mediador para todos os conflitos, Ucrânia, Oriente Médio, lá em Gaza, aqui dentro. O Lula viajou o país em dado momento, no ano passado, antes da eleição municipal. Não, vamos botar o presidente para viajar, ele vai em cada lugar que passar, ele dá uma entrevista para a rádio local, isto vai
viralizar nas redes sociais. Falou um monte de bobagem durante as entrevistas, muitas polêmicas foram criadas pelo Lula, aí tinha que correr para apagar incêndios, e, de resto, ele permitiu, como disse, essa pulverização. Então, até ontem, antes da chegada do Sidônio Palmeira, a Janja mandava nas redes sociais do presidente. Havia uma preposta da Janja na SECOM, que nem falava com o Paulo Pimenta, ou mal se comunicava com o ministro da área, e fazia o que bem entendia nas redes sociais. A mulher do presidente entrava lá e colocava a movimentação do Lula em ambiente doméstico. No ambiente mais oficial, cabia ao fotógrafo do presidente, o Ricardo Stucker, administrar o Instagram, colocar as coisas mais formais. Então, atribuir ao ex-ministro da SECOM, responsabilidade por essa balbúrdia seria um contrassenso, né? E agora, sem autocrítica, o Lula colocou o Sidônio na área e ele está, de fato, mudando e inspirou-se no João Campos. O João Campos teve há 2 semanas com o Lula, ele próprio conversou com o Lula, recomendou a ele que tivesse mais informalidade. Não dá para ficar fazendo... não adianta entrar na rede social e se comportar ali de forma analógica, né? Precisa ter uma linguagem moderna. O Sidônio está tentando fazer isso, trouxe 2 auxiliares da equipe do João Campos, uma delas, a Maraia, está assumindo ali à frente, está inclusive, o fotógrafo do presidente continua lá, o Stucker, mas a Maraia Queiroz, que veio lá da equipe do João Campos, é ela quem está agora dirigindo as cenas, está orientando. O Stucker é um grande fotógrafo, é um exímio operador de audiovisual, então é mão de obra qualificada para que a Maraia utilize os seus conhecimentos em redes sociais. Ela agora está chefiando a Secretaria de Comunicação, a Secretaria de Estratégias e Redes, né, da SECOM. Então, profissionalizou-se uma área que estava submetida à cozinha do Alvorada, com as digitais da Janja. Então, é um esquema mais profissional. Se vai dar resultados ou não, veremos, né? Se o Lula, se vão conseguir domesticar a linguagem do Lula, transformá-lo num personagem mais afeito a esse universo digital, isso tudo o tempo dirá, mas era preciso mudar, está sendo mudado, e o início da mudança parece caminhar no rumo certo. A informalidade, mensagens mais rápidas, muito vídeo, nada de texto. Então o caminho é esse. Se vai dar certo ou não, vamos ver. Parece que está indo pelo caminho certo. Só espanta ter demorado 2 anos, né? Para chamar Exatamente. alguém que entenda da área. Gente, você que está em casa e os meninos também, vamos dar uma olhadinha no que está sendo preparado para o Pix, porque olha, o estrago foi grande, teve perda de popularidade para o presidente, então o Planalto vai tentar reverter. Matéria aqui da Folha de São Paulo: após crise, governo Lula prepara a campanha do Pix com o mote "é meu, é seu, é do Brasil". Então, matéria da Kátia Seabra, baita repórter da Folha, muito boa, Kátia. O governo Lula lançará campanha sobre o Pix com o mote "é meu, é seu, é do Brasil", na tentativa de minimizar os estragos da divulgação das novas regras da Receita e da disseminação de fake news sobre a tributação da ferramenta de pagamento. A peça será lançada poucas semanas depois do governo ter sido obrigado a revogar a norma, e para afirmar o uso do Pix como um meio de pagamento seguro, confiável e sem taxa, a campanha terá foco em empreendedores e autônomos, segmento apontado como mais sensível à falsa informação de que a ferramenta seria tributada. Na noite dessa sexta-feira, a SECOM avisou as agências encarregadas da publicidade do governo sobre a encomenda da nova campanha de esclarecimento. E na mesma noite definiu como conceito reforçar que o Pix é uma ação de Estado. Thales, o Pix, ele tem essa característica de ter surgido dentro do Banco Central, né? Inclusive tem essa disputa, porque foi durante o mandato do Roberto Campos Neto, então os bolsonaristas até começarem essa difamação do Pix, eles se intitulavam os donos do Pix, então até foi uma coisa
engraçado é que o governo explorou muito mal, na verdade, né? Porque se foi feito durante o governo Campos Neto, como é que era tão ruim assim? Mas enfim. Agora, esse mote, eu confesso que eu não entendi muito, não. É meu, é seu, é do Brasil, mas o governo falando isso, é meu quem, de quem? É dele, governo? Para mim ficou um pouco confuso. Perdão, estava sem som, tinha tirado o som. Eu também acho que ficou um pouco confuso, que não sei se é um bom mote, ainda é coisa que tem que ser vista com o tempo. A verdade é essa, o governo está atrás de uma marca. O caso do Pix é um caso à parte, que você precisa tratar imediatamente. Esse mote é meu, é seu, eu acho que ficaria melhor, o Pix não é de ninguém, é de todos nós. Mas isso é uma outra questão, né? Enfim, o que tem que ver é como é que vai ficar daqui para frente. Qual vai ser a marca do governo? É isso que está sendo, no momento, trabalhado na área de comunicação. Qual vai ser a marca do governo daqui para frente? Não é a questão do Pix é só tentar marcar que ele não pertence ao governo Bolsonaro, até porque, se pertencesse ao governo Bolsonaro, os bolsonaristas não deveriam ter tentado destruir, como tentaram. Né? O fato é que foi feito um ataque especulativo ao Pix, sério. Né? Josias, sabe que eu tenho até dúvida se vale a pena voltar? O governo está investindo dinheiro e tal, mas se vale a pena voltar nessa história do Pix? Porque o negócio foi tão ruim, será que não era melhor deixar quieto? Também tenho muita dúvida sobre a capacidade de influência de uma campanha como essa, né? O Sidônio, no seminário que fez com a bancada do PT, ele disse uma coisa que é muito correta, que nas redes sociais, ou na comunicação de maneira geral, nas redes sociais em particular, para você se contrapor à mentira, você tem que caprichar na divulgação da verdade. Depois que você divulga a verdade, a mentira virá. A oposição está no papel dela, ou vai desinformar, eventualmente, com a oposição no estilo que temos hoje no Brasil, uma oposição de estilo neandertal, eventualmente pode mentir mesmo sobre determinada providência, mas se você divulgou corretamente, a sua reação será muito mais facilitada. Quando erra na divulgação, aí você perde o jogo. No caso do Pix, o governo perdeu o jogo, né? E quando se divulga, é preciso que você tenha uma atuação muito orquestrada. O governo divulga, os seus aliados vão às redes sociais para apoiar aquilo, e você cria uma onda positiva em torno da divulgação, né? Se você perde, você sai correndo atrás. E mesmo a corrida, mesmo essa redução de danos, envolve certo método. Olha, você tem que fazer uma força-tarefa de tal modo que todos os integrantes do governo e os aliados dele, os aliados políticos do PT, políticos que simpatizam com o governo, teriam que, em uníssono, comparecer às redes sociais para desmentir determinada coisa. Isso não aconteceu no caso do Pix. Não sei se isso vai acontecer agora. Agora, há um aspecto, talvez explique isso, Raquel, e eu explico depois que você mal comercial. A gente vai entrar na TV agora.